Olá, mulheres! Vamos lá para a nossa leitura do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Capítulo de número 6. Tornando-se uma guerreira. O livro da autora Lisa Bevery. A luta é fortalecedora. A batalha contra o mal nos dá poder para batalhar ainda mais contra ele. Creio que Deus tem despertado suas filhas para serem mais do que soldados. Ele está nos chamando para sermos guerreiras. Portanto, neste capítulo, usarei alguns termos militares. Mas entendam que não estou me referindo aos soldados norte-americanos quando comparo a natureza de um soldado à natureza de um guerreiro. Enquanto me debruçava sobre livros que falam sobre lutas com espada e esgrima, rapidamente entendi que existe uma enorme variedade de motivos para pegar em armas e se envolver na batalha. Existem terroristas furiosos que lutam de maneira cruel e clandestina por razões desesperadas e doentias. Existe também os mercenários que amam lutar a ponto de não precisarem de uma causa pessoal. Sua lealdade está a serviço de quem faz a maior oferta. No lado oposto estão os soldados, que são empregados e servem sob o comando de um exército. Finalmente, existem aqueles que são guerreiros. Guerreiro é um estilo de vida, e muitas das batalhas que os guerreiros lutam são contra inimigos invisíveis. Todos os guerreiros precisam ser treinados no que os antigos samurais chamavam de caminho do guerreiro. Uma forma de encarar a vida que abraça a liberdade sem medo. Não consigo pensar em uma postura melhor para assumirmos. Se invertermos a ordem dessas palavras, teremos a síntese da postura de um cativo. Medo sem liberdade. Infelizmente, o medo sem liberdade está se tornando a nova norma para muitos. Como filhas guerreiras, temos a oportunidade de perder nossa vida e ganhar a vida de Deus. Isso significa que somos livres para escolher o caminho da liberdade sem medo, porque na cruz, nosso Senhor resolveu o problema da morte e da vida. Essa é uma posição única para os guerreiros. O samurai dava um nome às suas espadas porque ele acreditava que cada espada tinha um espírito ligado a ela e que esse espírito concedia-lhe poder. Essa prática resultou na adoração de espadas. Por outro lado, não precisamos de uma espada com um espírito, porque temos a espada do Espírito. Direcionados pela palavra de Deus, usamos o nome de Jesus e adoramos com nossa vida quando erguemos sua palavra acima de nossas vontades. O terrorista é guiado pelo medo. O mercenário é motivado pela ambição e até mesmo os soldados que são empregados pelo exército devem obedecer a comandos. Mas o guerreiro tem uma escolha: honrar o que é divino e nobre. É sempre o ritual de passagem para um soldado tornar-se guerreiro. Amada, tenho certeza de que você reconhece que nasceu em uma era de revolta, conflito e guerra. As batalhas se alastram em todas as frentes. Infelizmente, esses ataques incluem desde a atrocidade íntima, de abuso infantil e do abandono, onde deveria existir o refúgio e a segurança de um lar, até perigosas redes que traficam 27 milhões de pessoas para sexo e trabalho. Além desses horríveis secretos, vivemos também em uma época na qual há ameaças declaradas. Permanecemos às margens enquanto nações desfiam umas às outras com a constante ameaça de uma guerra sem alvos definidos. Pelo fato de que esse ataque ocorre em várias frentes, envolve a muitos e ameaça a tantos outros. Não podemos limitar nossa luta meramente à batalha que diz respeito a nós
diretamente. Nosso objetivo deve ser vencer cada batalha de tal modo que, por fim, vençamos gloriosamente a guerra. Essa abordagem existe estratégia, intuição, visão, sabedoria, paciência, persistência, tenacidade, uma voz unificada e esforço harmonizado. Para ilustrar a questão, imagine um jogo de videogame. Como será seu desempenho se seu objetivo é simplesmente vencer o nível atual? No meu entendimento, um jogador que pensa assim não irá jogar muito bem ou permanecer no jogo por muito tempo. Só para que você saiba, sou péssima nesse tipo de jogo, mas meus filhos são bastante habilidosos. E após observar um pouco, percebi que os objetivos não é simplesmente passar rapidamente de fase. Sempre existe algo para ser acumulado ou aprendido na fase atual e do qual você irá precisar mais tarde. Observo enquanto meus filhos executam manobras e se arriscam para pegar certos artigos escolhidos dentro dos limites do percurso em determinada fase. Cada um desses itens tem um valor único, mas normalmente eles não são necessários no momento imediato. Na maioria das vezes, eles são coletados por seu valor futuro. Saindo do exemplo do videogame e da volta aos níveis bem reais do nosso mundo, você nunca deve duvidar de que algo que parece ser uma decisão ou um gesto pequeno ou insignificante agora pode muito bem abrir o caminho ou até capacitá-lo para fazer algo no futuro. É por isso que fazer bem as coisas pequenas é tão crucial. Não são simplesmente nossas ações que avançam conosco para o futuro. As lições que aprendemos em cada caminho vão conosco também. Entenda que o segredo que você escolhe manter ou seu ato de lealdade não visto na face anterior pode muito bem protegê-la em sua próxima fase. Guerreiros avançam na vida com presciência e eles entendem que existe uma oportunidade para aperfeiçoar sua habilidade e sua força em cada desafio. Não é um campo de poucas hectares de terra, mas uma causa que estamos defendendo e quer avançamos o inimigo em uma batalha ou pouco a pouco as consequências serão as mesmas. Guerras nunca devem estar relacionadas à terra. Trata-se de princípios. Os revolucionários norte-americanos pegaram as armas para lutarem contra a injustiça que reina em seus dias. Foi uma guerra dispendiosa e cruel, com muitos soldados morrendo em ambos os lados. Mas esse não é o tipo de guerra que estamos travando. Nossa guerra não se trata de injustiça, ela está relacionada a Deus versus Satanás. Finalmente, você é parte de uma luta antiga entre a luz e as trevas. O alvo do inimigo. Voltando ao estudo dos textos bíblicos, a primeira vez que encontramos a palavra guerreiro mencionada na Bíblia, ela está associada a adjetivos como heróis, grande e poderoso. Cuxi gerou também Nirod, o primeiro homem poderoso na terra. Gênesis capítulo 10, versículo 8. A designação de primeiro na terra nos faz saber que guerreiros poderosos já existiam no céu. Mas Nirod foi o primeiro guerreiro humano revelado na terra. Nosso mundo e seus problemas são um reflexo decaído e sombrio da exaltação e da glória do céu. Portanto, não deve nos surpreender o fato de que os conflitos travados tempos atrás nos céus se espalhem e se manifestem na terra. Uma guerra semelhante a essa, que ocorre nos céus, é descrita no livro de Apocalipse. Houve então uma guerra nos céus.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Essa passagem revela o nome de um dos guerreiros mais poderosos do céu, o arcanjo Miguel. Nessa guerra, o dragão e suas forças não apenas são derrotados, eles são desalojados. A batalha antiga se move para um solo diferente e o dragão se levanta com ódio contra as filhas de Deus. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora de alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 ao 15. Existem tantos simbolismos proféticos aqui, e eu não ousaria dizer que entendo todos eles. Essa passagem é composta por um significado tanto espiritual como literal, mas envolvido em todo esse mistério há uma verdade clara. Esse diabo, dragão, serpente, é incansável em sua busca por destruir a mulher. Comentaristas da Bíblia acreditam que nessa passagem a mulher representa Israel. Então, mais tarde, o dragão declara sua guerra aos filhos dela. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante do seu descendente, da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Sem dúvida, Satanás deseja desafiar Deus e destruir seus filhos. A palavra igreja é um substantivo feminino que inclui tanto homem quanto mulher, mas sua fúria é repetidamente direcionada contra a mulher. Primeiro foi com Eva, depois com Sara, então Israel e depois Maria. Agora, seus ataques venenosos são apontados para a noiva. Ele tem uma história antiga de ódio contra as mulheres, e não há maneira mais certa de ferir uma mulher do que atacando seus filhos. E quem são os filhos dessa mulher? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Isso inclui você. Amada, você já sabe que é um alvo. Agora você deve também escolher ser uma guerreira heróica. O guerreiro original. Na situação seguinte, em que o termo guerreiro é mencionado na Bíblia, ele traz uma revelação do Deus Altíssimo. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor, nosso Pai Altíssimo e Santo, é o guerreiro original. O Senhor de tudo não é pai em meio período e soldado em meio período restante. Nosso Deus Altíssimo é os dois, tanto pai quanto soldado, e ainda mais, ele é nosso poderoso Pai guerreiro e nós somos suas filhas. Osso do seu osso e carne da sua carne. Então, é racional concluir que tecido dentro da nossa estrutura esteja o DNA de um guerreiro. Desejo que sejamos capazes de avançar com um passo decisivo e um senso verdadeiro de clareza. Você é, ao mesmo tempo, uma filha e uma guerreira. Existem nomes até mais poéticos para essa designação, como princesa guerreira ou guerreira princesa. Gosto de todos eles. Sinta-se livre para escolher um que combine melhor com você. Neste capítulo, quero pintar um quadro
que mostra como uma filha guerreira deve se parecer, comparando e contrastando os conceitos de guerreiro e soldado. O primeiro contraste é evidente e diz respeito à maneira como cada papel se inicia. Guerreiros são chamados enquanto soldados são recrutados. Você pode ser um guerreiro sem nem ao menos se alistar. A necessidade do momento chama os guerreiros avante e atrai seu coração à guerra. Olhe ao seu redor. Não existe uma causa. Os guerreiros não são recrutados para fazer parte de algo. Não é necessário existir um despertar dentro deles que os une à causa. Enquanto muitos soldados são pagos, verdadeiramente guerreiros são produzidos. Você não é uma civil que foi destacada ou recrutada para fazer parte de uma batalha passageira em uma terra distante. Nenhuma organização pode designar um patente a você porque você é filha do rei, pessoalmente escolhida para um propósito. Não existe nada impessoal com relação a essa batalha. Trata-se de uma guerra que envolve toda a sua família. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Salmo número 45, versículo 11. Ao longo do meu estudo sobre espadas e esgrima, um termo apareceu constantemente: honra. A construção da frase na voz passiva no versículo que acaba de citar implica que cabe a nós permitir ou negar que o rei desfrute nossa beleza. Creio que a principal maneira de negar ao nosso rei a possibilidade de desfrutar nossa beleza é através da desonra. Infelizmente, vivemos em uma época em que desonra não é apenas extrema, mas também celebrada. Nossa cultura atual está mais propensa a encorajar as mulheres a desonrarem seus corpos com falta de vergonha, imoralidade, obesidade e outras desordens alimentares, que a honrarem seus corpos através da modéstia, da propriedade e da moderação. O que antes era comumente entendido como virtude, integridade é um bom nome e uma reputação excelente. Não é mais celebrado nas canções da nossa cultura. É mais provável que você escute falar de movimento de dança, libertinos, acessórios caros, carros, valores e mulheres se jogando em cima de homens cheios de dinheiro. Aparentemente, nesse pseudo-mundo de rappers e ostentação, tudo o que é arrogante, indecente, inescrupuloso e mesquinho parece merecer respeito. A beleza deu lugar à sedução e o poder de manipulação é exaltado mais do que a influência da sabedoria. A futilidade não precisa mais gritar nosso nome na rua porque seu recado e sua música podem facilmente entrar em nossas casas. Meu marido sempre diz que a honra começa no coração e segue no caminho até ser expressa através das nossas ações. Da mesma maneira, creio que o caminho da filha guerreira começa em seu coração. Portanto, ela o guarda zelosamente em sua mente. Isso significa prestar atenção ao que é ouvido e dito, assim como ao que é visto e feito. A ameaça distorcida da desonra quer se entrelaçar no tecido da nossa vida e manchar tudo o que pode ser belo. Nosso rei guerreiro é belo. Sua imagem exata é incomparável. A maravilhosa grandiosidade da criação capta um mero fragmento da sua beleza. O poderoso oceano, o céu elevado e as montanhas majestosas declaram a beleza poderosa, imensurável e eterna da sua força. Todos os seres vivos, desde desse planeta até animais, são uma declaração irrevestível do fato de que nosso Deus é grandioso. Ele formou seus filhos e filhas amorosamente para carregarem mais da sua majestade,
glória e beleza do que qualquer outra criação. Somos suas obra-prima. Por essa razão, é ainda mais trágico quando nos comportamos de maneira que desonra seu direito de reinar em nossa vida. Quando não o honramos, escolhendo honrar a outros, sua imagem em nós é distorcida. Até mesmo o mundo sabe que devemos amar e, portanto, ser amáveis. Como filhas, carregamos a imagem do nosso Pai quando o amamos com todo o nosso coração. Isso inclui as meditações da nossa mente e toda a nossa força. Mas quando manchamos o conselho da sua palavra pela desobediência deliberada, a beleza constrangedora do poder transformador do Espírito Santo em nossa vida se perde, deixando de alcançar o mundo que amaria ser um povo totalmente renovado. Em minha pesquisa, aprendi que não existe maneira de separar um verdadeiro guerreiro da honra, porque guerreiros são ligados pela honra a algo maior do que si mesmo. Os poderosos samurais viveram de acordo com essa disciplina, e os cavalheiros medievais praticavam a lealdade. Honra significava seguir códigos severos que exigiam comprometimento e disciplina. Os cavalheiros juravam lealdade aos seus terrenos e defendiam seus reinos. Em troca de sua fidelidade, eles recebiam terras e títulos. Isso muitas vezes significava que eles teriam de morrer no campo de batalha. Não servimos a um rei terreno e mortal, cuja justiça é medida por recompensas terrenas. Na verdade, o próprio Deus é a nossa recompensa. Um dia sua sabedoria, misericórdia e justiça irão maravilhar o mundo por várias gerações. Esse é o nosso rei, aquele que é digno além da nossa medida humana e além do que nossas palavras humanas podem descrever. Nosso generoso rei sabia que não conseguiríamos seguir um rígido código de ética e que nenhuma de nós seria capaz de ganhar uma luta de honra. Então ele nos aceita por meio de adoção e nos deu a honra de seu nome. Ele sabia que não encontraríamos nosso caminho, então nos ensinou seus caminhos reais ao enviar seu Filho ao nosso mundo. Nosso maravilhoso Rei Pai nos deu sua vida para podermos escapar da serpente de morte que certamente nos esperava e compartilhar seu reino que está por vir, tendo acesso à sua autoridade e ao seu poder agora. Se existe algum povo com razão para levar a honra a sério, somos nós. Então, por que existe tanta desonra entre o povo de Deus? Tornamo-nos soldados fracos em vez de guerreiros ardentes. Honestamente, não tenho uma resposta para essas perguntas, mas verdadeiramente creio que podemos ser a resposta para o problema. Temos o poder para individual e coletivamente mudar essa tendência. Soldados são treinados, guerreiros são temperados.